Olá pessoal, eu sou a Carol e nesse vídeo eu vou mostrar uma decoração num bolo retangular. O tamanho do bolo eu vou deixar aqui na descrição, o tamanho da forma que eu utilizei. E para esse bolo eu usei 600 ml de chantilly. Para esses bolos retangulares eu sempre gosto de aplicar o chantilly todo de um lado, para depois ir virando a bailarina, para não ficar girando muita bailarina, como é um bolo grande, pesado. Eu tenho mais facilidade em fazer desse modo. O recheio desse bolo foi de brigadeiro de chocolate e brigadeiro de leite ninho. Eu bati o chantilly com leite em pó e hidratei o chantilly com leite condensado. Aqui eu fui alisando com a espátula, quase não deu a quantidade de chantilly que eu bati, porque como eu não faço muito esses quadrados, eu ainda não tenho muita noção de quanto que vai de chantilly. Mesmo que eu bato os 600 ml, dependendo pode faltar, né, do trabalho que eu vou fazer. E aqui eu queria fazer com a espátula decorativa, mas não tava dando certo ali a parte do final, né, por conta da bandeja, eu não conseguia tirar a espátula. Então ficava um detalhe ali no final e eu fui passando e não deu certo, até que eu acabei desistindo e fui passar com um pincel. Aí primeiro, claro, eu passei a espátula reta, tentando deixar mais lisinho, mais quadrado possível. Como eu não faço tanto bolo desse, então eu acabo tendo um pouquinho mais de trabalho, né? Um pouquinho menos de prática nesses bolos e acaba ficando um pouquinho torto, mas no final dá certo também. Pensamento positivo sempre que vai dar certo. E esse deu certo, ficou bem bonito também. Mesmo sendo assim mais básico, branco, a cliente ela não quis nenhuma cor, ela falou que era só para cortar para os convidados, mas mesmo assim eu gosto de deixar ele bem decoradinho, bem feito, que para ficar bonito, né? Entregar um trabalho bem feito. Aí eu fui fazendo umas ondinhas com o pincel mesmo, de confeitaria, para depois eu fazer outros detalhes. Em cima também eu fiz o mesmo detalhe com as ondas, com o mesmo pincel, parecido com as laterais. E aí eu fui limpar um pouco a bandeja na parte de baixo. Não limpei tanto ali rente ao bolo, porque eu vou fazer um trabalho com bico. Esse bico é um kit que eu comprei da Shopee, então eu acabo utilizando ele. E eu vou fazer umas mini rosetas embaixo. Um que é do mesmo tamanho desse bico que eu já vi na loja é o 18 da Wilton. E aí eu vou fazer mini rosetas embaixo.
Depois eu fui fazer mini pitangas, bem na quina do bolo, que pra mim dá um detalhe a mais nas laterais. Como não ficou tão certinho, né, por conta da bandeja, dá um pouco de trabalho pra ele ficar mais reto. Aí eu gosto de fazer esses detalhes entre a quina, né, do bolo, entre as laterais do bolo. E aí eu fiz igual também na parte de cima, mini rosetas. E vou fazer toda a volta do bolo na parte de cima. Deixei aqui em velocidade normal para vocês verem que eu faço bem tranquilo, com calma. Como todos os vídeos são acelerados, aí eu vou fazendo. Tenta colocar, quando faz esse detalhe, sempre a mesma pressão na mão para elas ficarem mais parecidas possíveis, o tamanho, não ficar uma maior que a outra, nem uma muito menor. Sempre fazendo a mesma pressão na mão. Lembrando que essa quantidade de chantilly que eu usei varia muito também da decoração que vocês vão fazer no bolo, da forma. Varia também da marca do chantilly. Tem chantilly que rende mais, tem chantilly que rende menos. Então, levem em consideração isso, porque às vezes vocês usam o mesmo tamanho do bolo que o meu e aí acha que não rendeu igual, mas aí varia muito da marca mesmo do bolo, do chantilly, né? Aqui eu coloquei umas pérolas e apliquei também um pouco do glitter, que não apareceu no vídeo, não deu pra ver. Mas antes de colocar a pérola, eu apliquei o glitter pérola também. E eu tentei gravar pra vocês, mostrar, mas o celular não aparece muito. Mas ele ficou com efeito, com um brilho. E foi o glitter puro, sem álcool para cereais. O glitter a gente nunca coloca álcool para cereais juntos, é sempre o glitter puro. E aqui eu mostrei para vocês o tanto que sobrou de chantilly. Bati mais 200 ml para cobrir o cupcake. Eu vou fazer mais 12 cupcakes. E tingi primeiro. Sempre começa tingindo o chantilly da cor que a gente quer, para depois hidratar ele, porque como tem líquido o chantilly, ele já dá uma hidratada e depois eu coloco leite condensado para hidratar o chantininho. Aqui eu tô usando o corante em gel na cor pink. E depois que ele tá da cor que eu queria, aí eu fui e coloquei o leite condensado. Vou colocar no saco de confeitar com um bico 1M. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra decorar os cupcakes. Esses cupcakes, eles são os grandes. Aqui eu vendo por unidade. Então, o mínimo pra pedido é 6 unidades. E cada cupcake desse eu cobro R$5. Eles são recheados. Eu não coloco aquela tampinha na parte de cima, eu só coloco o recheio e depois eu já coloco o chantilly. Aí é da opção, né? Opcional o modo que vocês vão fazer. Se quiser colocar tampinha, eu particularmente não gosto. Fica com mais recheio e menos massa. E aí depois é só ir aplicando o chantilly. Aqui o kit finalizado, os 12 cupcakes, o bolo e foram mais 40 doces. Aqui eu coloquei uma folha para os brigadeiros não ficar saindo do lugar, foi brigadeiro e beijinho.
comenta aqui embaixo o que vocês acharam da decoração. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.